Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, é o seguinte, nessa videoaula eu vou explicar como criar um formato de folha dentro do arquivo IDW do Inventor, ok? Tanto aí com o processo de esboço e também pelo processo dos arquivos AutoCAD, trazendo então para o Inventor a partir de um arquivo AutoCAD, que é muito comum hoje em dia aí em fábricas ter o processo de legenda pelo AutoCAD e não pelo Inventor. É aquele processo de atualização. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu faço é abrir um novo arquivo, ok? Só que dessa vez não vai ser arquivo IPT nem IAM, vai ser um arquivo IDW, ok? Eu tenho tanto o IDW DWG, que é a partir do CAD, ok? Com a variação DWG, e IDW, que é a fonte raiz Inventor. Tem algumas normas onde eu posso utilizar ANSI, BSI, DIN, GB, GHOST, ok? E tem uma outra ISO aqui embaixo. Eu vou utilizar a norma ANSI, ok? Em milímetro. Basta clicar no botão criar e ele vai trazer para mim aqui um processo dentro do meu formato. Professor, ele já trouxe um arquivo, já trouxe um formato, posso trabalhar em cima dele? Olha, com certeza esse formato não é o padrão que você utiliza. Por legenda, não é o padrão de tamanho que você utiliza. Então a gente vai aprender a criar e a configurar. Olha só, aqui no meu menu lateral, no modelo, na verdade, desenho 2, que é o nome do arquivo, eu vou encontrar aqui recursos do desenho, que eu tenho formatos de folha, bordas, blocos e títulos e símbolos de esboço. Logo abaixo tem o Sheet 1, que é a folha 1, ok? Nesse caso, percebam que tem o The Full Border, ok? E Ends Lar, que é o que? A legenda que está lá embaixo. Eu vou simplesmente selecionar The Full Border e deletar. Ele sumiu com a borda existente. Ah, professor, mas eu quero utilizar aquela borda. Eu vou ser muito franco, normalmente você vai necessitar criar essa borda. Então eu vou fazer o processo mais crítico, que é deletando e criando tudo novo, ok? A mesma coisa para a legenda, porque dificilmente você vai ter uma legenda com esse padrão. Tem legendas com logotipo, nome de projetistas, datas, enfim, as informações necessárias, mas não com esse layout. E eu também vou deletar. Bom, tem um formato em branco agora. O que eu faço? Primeiro, eu vou configurar essa minha folha com o tamanho necessário. E como que eu faço isso? Dentro de Sheet 1 aqui, que é a folha 1, eu vou clicar com o botão direito, ok? E aqui, ó, editar folha. Vai vir essa janela com editar folha. Primeira coisa, nome. Eu vou colocar aqui, ó, formato A3, que é o nome do meu arquivo. Esse nome de formato A3 não está relacionado à dimensão. Ah, mas você colocou A3. Sim, é somente um teste. Lá na sua empresa, aonde você estuda, ou até mesmo aí nos seus projetos, você pode pôr aqui, ó, folha 1, ok? Eu estou utilizando aqui formato A3 somente como um teste, ok? Tamanho. Ele vem como um default tamanho C. Poxa, mas que tamanho que é esse? Ele utiliza aqui, ó, 17 por 22 de largura. Creio que deve ser em centímetros, então 220 por 170. Nós aqui no Brasil utilizamos as referências do A0 até o A4. Ainda existem outros formatos como A5, A6, mas nós não temos o costume de projetos, ok? Eu vou utilizar então aqui padrão A3, beleza? Esse formato A3 então já respeita as alturas e larguras. Se eu olhar uma tabela, eu tenho lá a altura de 297, ok? Que é a mesma de uma A4, e a largura 420, que é o dobro de uma A4. Do lado eu tenho a minha orientação de folha, retrato ou paisagem. Costumamos utilizar o formato A3 em paisagem. O único formato que se transformaria em retrato é o formato A4. Não é o nosso caso, ok? Opções de excluir da contagem ou excluir da impressão. Não há necessidade de excluir, porque se você necessitar fazer a impressão e a contagem de folhas, precisa estar desabilitado esse item, ok? Confirmo com ok. Pronto. O meu formato aqui na tela já tomou a proporção de um formato A3. Esse é o primeiro passo.
E agora, professor, como que eu trago então as novas bordas e as novas legendas? Simples. Dentro aqui de borda existe The Full Border. Se eu clicar duas vezes, ele já trouxe para mim aqui no padrão de A3. Eu vou repetir novamente. Esse padrão de borda pode ser aquele que não é utilizado na sua empresa. Pela norma da ABNT, na margem esquerda tem que ter 25 milímetros de separação. Na borda superior, lateral direita e inferior, 7 milímetros. Creio que isso aqui não respeita a norma da ABNT, ok? Então, eu vou deletar novamente e eu vou criar uma nova. Como? Botão direito em cima de bordas e aqui, ó, definir nova borda. Percebam que ele abriu para mim agora no menu Ribbon o item de esboço. E aqui eu vou poder desenhar, literalmente desenhar todos os meus contornos. Ah, professor, eu tenho que utilizar linha por linha, retângulo por retângulo? Sim. Se você vai fazer um processo do zero, onde você não tem arquivo AutoCAD, você literalmente vai ter que desenhar a sua margem, ok? Então, o que eu vou preferir fazer aqui no nosso processo? Se você não tem, não fica nervoso. É um processo um pouco mais demorado, então você vai desenhar. Depois que concluir, você vai clicar aqui em encerrar esboço, ok? Essa técnica que eu vou ensinar agora, eu vou disponibilizar o arquivo aí para download, é a técnica de uma legenda pronta, de uma margem pronta. Eu vou abrir o meu AutoCAD agora e nele já tem um formato A3 pronto. Poxa, professor, mas o formato A3 está na aba de Model. Sim, se tivesse no layout, ele não iria conseguir trazer para o seu Inventor. Então eu jogo ele para o meu Model, ok? Se eu for medir aqui, ele tem exatamente as medidas de um A3, 420 por 297, respeitando as unidades em milímetro. E é muito importante isso. Coloquem a sua folha ou qualquer margem ou qualquer carimbo exatamente no 00 aqui do seu AutoCAD. Perceba que o meu x e y está exatamente no ponto 00 em relação ao meu absoluto, ok? Isso vai facilitar em muito a sua vida quando importar para o Inventor. Eu vou salvar esse meu arquivo, vou fechar, volto para o meu Inventor e aqui dentro, pessoal, eu vou ter o processo de inserir. Clico em inserir arquivo CAD, ok? E vou procurar esse meu arquivo de formato aqui, ó, formato A3 Inventor. Cliquei duas vezes, ele vai abrir opções de importação de camadas e objetos. Nesse caso, eu vou importar tudo, tem seleção tudo, não tenho nada a desmarcar. Posso clicar no botão avançar, ok? E ele vai trazer uma janela nova com itens de unidades. Aqui, pessoal, tomem cuidado que ele pode aqui, ó, unidades detectadas. Como ele respeitou as minhas unidades em milímetros, pode acontecer dele vir aqui marcado, porém em polegadas. Isso é normal. Se vier marcado inches aqui, na verdade, polegadas, desmarque unidades detectadas e ponha especificar unidades. E selecione milímetros, ok? Feito isso, clico no concluir. O meu Inventor vai carregar e automaticamente essa nova margem, essa nova borda já foi inserida exatamente no ponto 00. Percebam que ele respeita os limites de folha. Mas professor, e se a minha margem veio fora de padrão? Foi fora aqui, então eu vou simular aqui um erro, ó, que é muito comum. Tem uma folha fora dos meus limites, eu vou selecionar tudo que eu quero que seja movimentado, habilito o comando mover, seleciono o ponto base, que é a parte inferior, e arrasto até a minha parte inferior da folha. Pronto, a minha margem já está concluída. Ok? Os dois processos aí é plausível. Tudo pronto, tudo desenhado, tudo configurado. Clico em encerrar esboço. E vou dar um nome. Vou colocar borda A3 e mando ele salvar. Professor, ele não trouxe aqui para o meu desenho. Sim. Por que ele não trouxe? Porque ele está num grupo de bordas, nas minhas pastas de bordas. Basta eu dar duplo clique em borda A3 e ele foi carregado dentro do meu formato, ok? E foi carregado junto aqui ao meu modelo, logo abaixo do formato A3, ok? Então fica muito mais fácil da gente trabalhar. Outro processo. Quando eu vou fazer agora exatamente a minha legenda, o processo é o mesmo, só que vira blocos de títulos, ok?
Quando eu clico com o botão direito em cima de bloco de títulos, vem aqui, ó, definir nova caixa de título, ok? Ele vai habilitar para mim o processo de esboço e caso você tenha que desenhar exatamente todos os pontos com linha, faça. Então clica no ponto, desenha sua legenda e assim por diante, ok? Eu também vou utilizar um arquivo do AutoCAD, ok? Só que nesse arquivo do AutoCAD tem um porém. Eu tenho que instalar ou executar essa minha borda, essa minha legenda, exatamente nesse ponto aqui, ó, de inserção. É um método que eu utilizo um pouco diferente. Se alguém souber um método um pouco mais inteligente, com pontos de inserção, deixe no comentário, eu faço um vídeo resposta, que vai ajudar muito aí quem está precisando, ok? Então eu vou abrir esse arquivo agora dentro do AutoCAD, que é a minha legenda Inventor, ok? Deixa eu trazer para cá, legenda Inventor. E como que eu sei que é aquele ponto? Primeiro, o meu formato A3 tem exatamente 297, ok, para cima, e tem 420 para a minha direita. Então é esse o tamanho do formato. Como eu sei que a minha borda tem 7 milímetros na minha parte inferior e 7 milímetros na minha parte direita, eu vou movimentar a minha legenda exatamente para esse ponto aqui, ó, aonde ficaria a quina da folha. Como eu não vou utilizar essas linhas, eu vou deletar, dar um zoom extend. Porém, se eu levar esse arquivo lá para o Inventor e ele tiver o processo aqui exatamente desse ponto, ele vai acabar aqui não deixando encostar essa superfície lateral direita e a inferior dentro do meu arquivo. Então, o que que eu faço? Eu gerencio aqui, ó, e faço uma linha com 7, ok? E outra linha com 7, encontrando exatamente um ponto de precisão. Nesse casamento aqui, ok? Eu faço simplesmente uma marca, ou até diminuo isso aqui, porque não vai aparecer isso no meu desenho, ok? Essa simbologia já é mais do que suficiente, porque lá na hora, se eu deixar sem esse espaçamento, ele vai marcar errado para mim, ok? Então eu reposicionei só para ter certeza e essa legenda aqui eu coloquei somente as duas linhas para ter certeza. Todo esse processo de movimentação só foi para garantir a inserção do jeito mais rápido, do jeito mais fácil. Se você não movimentar lá os 420, vai funcionar, mas eu creio que isso aqui é só para garantir, ok? E essas duas marcas é simplesmente para encaixar com o espaçamento na legenda. Eu vou salvar esse meu arquivo, ok? Vou fechar. Quando eu volto aqui para o meu Inventor, olha só, eu vou clicar dentro de blocos de títulos e definir nova caixa de título. Repito, se você tiver que desenhar, abra o comando linha, faça toda a sua legenda, os seus itens para títulos, enfim. Eu vou fazer o processo de inserir. Habilito aqui, ó, inserir do arquivo AutoCAD e eu vou localizar o meu arquivo legenda Inventor. Dou um clique em avançar, que ele vai passar para opções de importação e eu tomo um cuidado em unidades detectadas e especificar unidades. Ficou em polegadas? Coloque em milímetro, não tem nenhum problema. Beleza? Clico em concluir e automaticamente a minha legenda já veio no ponto exato, ok? Clico em encerrar esboço e dou um nome aqui, ó, legenda A3. Ah, professor, mas eu cliquei lá e ele não apareceu. Calma, ele veio aqui agora exatamente dentro de blocos de títulos. Dando um duplo clique em legenda 3, lá está a sua legenda, sem nenhum problema, ok? Essa legenda, se você deletar a borda, ela permanece no mesmo ponto, e se você deletar a legenda, ela também já sai, ok? Então, criei um formato de borda A3 e criei um formato de legenda A3, conforme o padrão do meu AutoCAD. Para cada legenda, para cada borda, dá para trabalhar com uma forma diferente? Dá, você pode ir criando e aí você vai ficando com um processo mais organizado. Eu ainda não expliquei e não vou passar nesse vídeo o processo da configuração, que é a inserção de texto, ok? Então é isso aí, galera. Para salvar esse arquivo, por enquanto,
eu vou salvar como um arquivo base. Vou salvar esse arquivo dentro aqui do meu desktop, porque ainda está muito cedo para a gente configurar isso como um template. Porque ainda falta configurar itens de tabela, configurar itens aqui de texto, de preenchimento automático. Isso vai ficar para a próxima aula. Quando eu for configurar o meu template, eu salvo como salvar como modelo. Aí seria exatamente como um template. Aí eu escolho a pasta, porém um assunto para a próxima aula, calma, e a gente vai discutir mais sobre esse assunto, beleza? Então, passo a passo, esse é o primeiro processo para configuração e criação de folhas. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês aí. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem, ok? No Facebook, Twitter, aonde vocês têm redes sociais, para divulgar cada vez mais e mais esse nosso trabalho e ajudar quem está precisando de material. Galera, eu vou encerrando a transmissão. Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos e fui! Por exemplo, clicando no dos rastros, né, aparece aqui a minha posição inicial e a posição final. Eu posso movimentar para cima ou para baixo, encontrando aqui algumas restrições, sendo assim fica mais fácil de apresentar ou até mesmo editar a minha movimentação, ok? Bom, nesse caso, essa apresentação para mim está mais